Roberto Mota, a situação cada vez mais complicada de fato aí na terceira via. O primeiro complicador é esse imobilismo aí dos candidatos que não conseguem avançar nas pesquisas. Nesse momento a gente sabe que há muitos meses pela frente, tudo pode acontecer numa eleição, mas de qualquer forma, nesse momento, nada ajuda a questão aritmética. Bolsonaro e Lula muito consolidados ali, muito à frente aí em relação a esse processo. Com a saída do União Brasil, também há a perda aí de recursos importantíssimos, fundo partidário, em relação à eleição. Então, a situação para a terceira via é cada vez mais indefinida, Mota. É isso, Marcelo. O grande problema da terceira via continua sendo dizer o que ela é. O que é a terceira via? Qual é a ideia da terceira via? Qual é a proposta da terceira via? Ninguém sabe dizer muito bem. A gente já teve oportunidade de perguntar aqui na Jovem Pan a líderes da terceira via, líderes políticos, qual é a proposta, qual é a ideia diferente? Porque a terceira via repete aquele jargão, nem Lula, nem Bolsonaro, mas então o quê? Ora, quando a gente olha para essa tal polarização, a gente vê mais do que polarização entre duas figuras, a gente vê polarização entre duas visões do mundo. Isso ficou muito claro ontem, quando nós entrevistamos aqui a ex-senadora Heloísa Helena, e foi perguntado a ela qual é... Ela afirmou que ia apoiar Ciro Gomes, né? Ela não ia apoiar Lula, ia apoiar Ciro Gomes. E foi perguntado a ela, mas qual é a proposta do Ciro Gomes que a senhora apoia? A resposta dela foi falar durante quase 10 minutos, e aí veio um discurso, Marcelo, cheio de jargões. Ela falou sobre remessa de lucros para o exterior, que era uma das frases favoritas do Leonel Brizola, né? Eu me sentia assim numa máquina do tempo. Ela falou sobre compra de imóveis de luxo. Ela teve ousadia de falar sobre 9 milhões de crianças que foram jogadas na extrema miséria, justamente o pior crime cometido durante a pandemia pela esquerda e pelos sindicatos, todos associados à esquerda, que foi o fechamento das escolas durante mais de um ano. Se dependesse da esquerda e dos sindicatos, as escolas estavam fechadas até agora. Esse é o resumo. A terceira via não tem proposta nenhuma, e a proposta da segunda via da esquerda é a repetição da mesma receita que trouxe para o Brasil pobreza, atraso e ideologização. E nós observamos também, né, Mota, os partidos que estão envolvidos aí na terceira via, eles estão desidratando de fato aí, né? Se nós lembrarmos que na eleição passada, Geraldo Alckmin disputou a presidência pelo PSDB, tinha o maior tempo de televisão, o maior volume de recursos em razão da sua ampla aliança, e nada disso bastou. Ele teve praticamente 4 milhões de votos. Somente a deputada Janaína Pascoal, aqui no estado de São Paulo, obteve 2 milhões de votos por uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa Paulista. Então a gente observa que o MDB também perde sua relevância, foi um partido gigantesco no Congresso, o PSDB a mesma situação, e a União Brasil nasce já muito grande da fusão do DEM, do PSL. Nós sabemos que também há uma estratégia do União Brasil em fazer uma grande bancada que é decisiva nas articulações entre o governo e também lá o Congresso Nacional. Então a gente observa que há um esvaziamento de fato aí da terceira via e não há acordo algum, né? Simone Tebet não quer ser vice, Dória também não quer ser vice, o PSDB ficou totalmente, passou por uma verdadeira guerra interna aí, muito difícil nesses meses sequentes aí nós termos uma unidade. Então, de fato, como você disse, Ciro também disse nessa semana que vai negociar com alguns partidos, ou seja, também fecha o seu leque aí de alianças, então fica difícil governar e tentar governar o Brasil assim, né, Mota? Marcelo, na minha interpretação, o Brasil começou a viver uma fase nova em 2018, como resultado de duas coisas, né? Uma foi as redes sociais, a internet, que pela primeira vez permitiram ao cidadão comum se tornar protagonista do processo político. Daí essa história de desinformação, de censura nas redes, né, de quererem calar as tias do Zap, porque é inconcebível para essa turma
que dominou tradicionalmente o poder no mundo inteiro, isso não é só no Brasil. É inconcebível para eles que a dona Maria, que mora lá em Bom Jesus de Itabapoana, possa entrar no Twitter, fazer um Twitter e dar 10 mil curtidas e informar as pessoas. Então, o primeiro movimento é esse, né? A voz do povo através das mídias eletrônicas. O segundo movimento foi um fenômeno político eleitoral que pegou todo mundo de surpresa, chamado Jair Messias Bolsonaro, que entrou para o cenário político presidencial dizendo aquilo que a maioria do cidadão brasileiro queria poder dizer e nunca tinha conseguido. Na hora que você juntou essas duas coisas, você criou um turbilhão eleitoral que tomou de assalto as eleições de 2018 e levou muita gente a reboque que não tinha nada a ver com o ideário defendido pelo presidente Bolsonaro e pelas pessoas ao seu redor, né? Várias dessas pessoas que foram eleitas com muitos votos não vão conseguir repetir o desempenho eleitoral esse ano. Mas mais do que isso, Marcelo, o ponto que você levantou, alguns partidos e políticos tradicionais não entenderam ainda que o jogo mudou, não entenderam ainda que o eleitor tem um entendimento melhor do que está acontecendo, ainda não é perfeito, o eleitor ainda comete erros, mas o eleitor agora quer saber um pouco mais sobre a ideia, sobre a proposta, sobre a coerência. Como é que você está falando isso agora, Alckmin? Como é que você sobe num palanque e pede aplausos para o Lula? Porque eu estou vendo aqui no YouTube um vídeo seu onde você diz que o PT quer voltar ao local do crime. A internet nunca esquece. Dúvida. Vamos dar sequência ainda na política, Mota, porque o ex-governador de São Paulo e pré-candidato à presidência pelo PSDB, João Dória, afirmou ontem que o Brasil está farto de guerra e conflito e admitiu, inclusive, estar aberto ao diálogo com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT, mesmo mantendo posições antagônicas em relação às políticas defendidas pela esquerda. A declaração foi feita durante sabatina promovida pelo portal UOL, em parceria com a Folha de São Paulo, um dia depois de Dória afirmar ao jornal Valor Econômico que respeitava Lula, a quem já fez duras críticas no passado. Na entrevista ao jornal, o ex-governador disse que o petista e atual presidente Jair Bolsonaro não são parecidos. O que poderia estar por trás aí dessa posição agora de Dória em relação a Lula, Mota? Vamos ouvi-lo. Olá, Mota. Marcelo, eu acho que o que está por trás disso é desespero eleitoral. O Dória dizer que está aberto ao diálogo com Lula. Faz pouco tempo, não tem uma semana, que o Lula atacou o Dória num discurso, atacou em termos assim até pouco elegantes, e a resposta do Dória ao ataque do Lula foi um afago ao Lula, né? Vamos conversar, vamos juntos. Isso só pode ser desespero eleitoral, isso é muito ruim para a imagem do Dória. As pessoas vão se lembrar, vão pegar os vídeos, vão pegar os textos, as fotos do Bolsodória. Hoje em dia, um político não pode mais impunemente entrar na primeira canoa eleitoral que passa na frente dele e esquecer tudo o que ele disse e o que ele fez no passado. Isso não vai colar mais. Depois uma sequência de críticas aí pesadas de Dória em relação a Lula, agora nós tivemos então essa mudança. Vamos continuar na política porque a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, diz que partido negocia apoio agora do Avante. A legenda lançou a pré-candidatura presidencial do deputado André Janones. A dirigente petista informou também que as articulações com o PSD de Gilberto Kassab continuam em curso. Hoffmann disse que o PT vai conversar com o governador do Pará, Hélder Barbalho, do MDB, também candidato à reeleição. O PT, né, Mota, Lula já avisou a todos, né, de que aqueles partidos que votaram a favor da presidente Dilma Rousseff, internamente o PT, Lula avisou, né, aos seus apoiadores de que haveria necessidade de conversar com esses partidos também, porque ele sabe que nessa ofensiva contra Jair Bolsonaro, ele precisa de fato um apoiamento e o Brasil possui muitas realidades, falou agora que vai conversar com Hélder Barbalho, porque os palanques estaduais também interferem muito em relação aos palanques presidenciais, né, Mota?
Sem dúvida, Marcelo, e tem gente, há analistas que dizem que é nisso aí que o PT está focado, o PT e alguns outros partidos, já sabendo que vão perder a eleição presidencial, a preocupação deles agora é com as eleições para os governos estaduais, para o Congresso e para as assembleias legislativas. Né? A falta de ideias, a falta de propostas dessa turma os leva a estar abertos à conversa, a alianças com qualquer um, até, né, com o capeta, se aparecer amanhã aí. Eu tenho certeza que o Lula, apesar de falar no nome de Deus aí a toda hora, eu tenho certeza que ele não vai recusar uma conversa. Mas eu vou dizer para você, eu vou reproduzir aqui a análise da dona Zefinha, que trabalha aqui no prédio onde eu moro. Encontrei com ela hoje de manhã e ela me disse: olha, senhor Roberto, os pobres assistem televisão, os pobres não são bobos, eles estão vendo o que está acontecendo, né? Eles estão vendo o que esse Lula representa. E tem muita gente que é tímida, tem muita gente que é envergonhada, que nem declara voto, mas que vai chegar lá na urna e vai votar no Bolsonaro. Porque ninguém aguenta mais essa turma que diz uma coisa e fala outra. As pessoas acompanham isso, sabem o que está acontecendo.